Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Desenho Realista. Nessa aula, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz dobras em pano, porque é muito usado no desenho. A gente vai fazer roupas, pano em cima de mesa, várias coisas que vai ter no desenho realista, e tem essas dobras, que é onde vai ter luz, sombra. A imagem já está com vocês aí, é só vocês imprimir e vocês vão acompanhando por ela, que eu já vou pegar direto a imagem aqui no desenho. A gente vai começar aqui com o papel Canson, o do que eu passei no curso para vocês. Eu já fiz aqui, ó, o esboço usando o decalque, e a gente vai começar essa aula usando o H. Eu vou com o H aqui passando no... Vou dar uma base nele todinho. Vocês acompanham pela referência aí e vocês vão ver que tem partes de brilho, sombra. E a gente não vai desse pano aqui, a gente não vai pegar e vai deixar os brilhos não. A gente vai passar o H nele todinho. Eu vou passando aqui com o lápis deitado e a ponta dele está um pouquinho gasta. Então eu vou passar nele aqui todinho aqui, eu vou dar essa base aqui. Sempre quando a gente vai fazer esse fundo, a gente tem que evitar de ficar deixando marcado, tá? Aqui não tem segredo não, é só ir passando, fazendo a camada sem apertar muito no lugar e no outro deixando mais leve. Então a mesma camada de grafite tem que estar nele todinho. A gente vai fazendo um movimento mais curto, ó. E o movimento para frente, para trás, alguns lugares eu vou fazendo ele mais circular. A gente não pode ter pressa de fazer essa base não, tá? Porque se ela ficar muito marcada, depois a gente não consegue tirar com o papel não, que a gente vai passar o papel depois. Aí eu tô continuando aqui, ó, eu já fiz uma parte. É sempre a mesma coisa, por isso que não precisa eu ficar mostrando tudo. Ó, vou fazendo com o lápis deitado. Sempre com a mesma camada de grafite. Eu não posso... Esse peso da mão a gente tem que acostumar, tá? Eu vou repetir sempre que a gente tem que acostumar com esse peso da mão para não apertar muito no lugar e deixar outros lugares sem apertar para fazer esse fundo aqui, ó. Isso também é um segredo que a gente tem, que a gente não pode errar, senão fica muito manchado. Então e tem que ter calma, não adianta se querer sair rabiscando de qualquer jeito, porque o fundo não vai ficar legal. A gente já está quase terminando aqui, ó. O lápis está gasto, tá? Tá um pouquinho gasto. Ele com a ponta fina também fica muito difícil. Agora com o papel dobrado, a gente vai passar nele todo para tirar um pouco as marcas da ponta do grafite que foi fazendo e deixar bem suave aqui, ó, bem lisinho. Vou fazendo movimento circular para frente e para trás. E vou passando até eu ver que pegou uma forma que eu achei legal aqui, que ficou bem lisinho, tá bom? Então agora a gente já vai pegar o HB e vocês vão olhar na referência de vocês aí, a gente já vai começar a fazer alguns pontos de sombra, fazendo por camada. A gente vai aumentando a sombra
devagar, apoiando aqui com o papel. A gente vai colocar um pouco de sombra agora em alguns pontos, ó. Sempre por camadas. Esse lado aqui do papel canson que eu estou usando é o lado mais fino, tá? A gente sempre usa o lado mais fino. Eu já falei em outras aulas aqui, mas eu vou repetindo também para a gente frisar bem, tá? Tudo que eu repetir sempre é porque é uma coisa importante, então não tem problema você escutar direto. A gente vai marcando bem alguns pontos. De acordo com a referência, a gente vai fazendo aqui, ó. Sempre movimento curtinho. E essa camada aqui também a gente vai fazendo com lápis gasto também, mais deitadinho. Eu vou fazer essa primeira camada aqui no desenho todinho, essa segunda, né? Todos os lugares que eu ver que tem um pouco mais de sombra, eu vou fazer ele. Eu vou fazer com essa camada aqui de HB. Tem que tomar cuidado também para não ficar rabiscada, tá? Da mesma forma que a gente passou a primeira camada. Vai passando com o lápis deitado e com a ponta mais gasta um pouco. Porque se ele tiver com a ponta fininha, ele vai ficar muito rabiscado. Não vai dar esse efeito aqui. A gente vai limpando algum sujeirinho que for ficando. Onde a gente estiver vendo que está um pouco mais escuro, a gente vai passando, preservando essas áreas mais claras. Onde vai estar o brilho agora, a gente já não vai passar grafite não. Só o fundo mesmo que a gente deu ali. A gente vai deixar a parte de brilho toda. A gente só vai passar aqui agora, ó, fazendo o contorno, fazendo a parte do brilho, deixando ela certinha aqui, ó, já, ó. Com cuidado ali, bem, com bastante leveza para não ficar com contorno. E mantém aqui, ó. Mantém os brilhos, ó. Aqui é brilho também, então a gente vai manter ali. A gente vai passando só em volta aqui, tá? Cuidado para não fazer contorno, tá? Vocês vão olhando a referência que está no curso aí e vai analisando, vendo também, tá? Repara que eu vou passando sempre com o lápis de lado para não formar marcas ali fortes. Essa parte aqui do centro, a gente pode passar papel de novo, dar mais uma alisada. Preservando a área de brilho. Aqui no canto já vou passar esse fuminho, porque é uma área menor, então eu não quero que o papel tire as marcas que eu fiz não, essas marcas aqui não. Então já vou vir com esse fuminho e vou dar uma alisada aqui, ó. Vou dar uma espalhada no grafite, tirar as marcas ali. Com esse fuminho eu consigo ir, ó, sem chegar na área de brilho ali.
fazendo um movimento circular, sem apertar muito. Essa é a segunda camada que a gente está fazendo, tá? Aqui a gente continua para cá, porque do lado aqui, essa parte aqui também é brilho, então a gente não pode chegar nela não. Por isso que eu já fiz fazendo o esboço, já marcando, deixando certinho onde que é brilho, onde que deixei já separado ali, ó. Preencher áreas que tem sombra, porque depois a gente vai vir fazer mais camadas em cima ainda, até chegar no tom que a gente quer. E depois, para finalizar, a gente vai vir fazendo brilhos. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não pegar essa área aqui que é brilho, tá? A gente não pode chegar nela ali não. Eu só estou fazendo essa segunda camada aqui, ó, passando em todos os lugares que eu vejo que tem mais sombra. Aqui, né, como é repetitivo, a gente adianta algumas partes, mas é só isso mesmo. Onde eu estiver vendo que eu tenho igual aqui, eu passei aqui para escurecer, fazer um degradê aqui. Aqui é a mesma coisa. Porque o processo é o mesmo, é só fazendo com HB, passando aqui nesses pontos mais escuros um pouquinho. E depois vem com papel, passa um pouco. Aqui para deixar um pouco mais marcado, porque tem uma passagem de sombra de um lado para o outro aqui. Esse canto aqui também era mais marcado um pouquinho, que é sombra. Então a gente tem que diferenciar ele ali para não misturar. Depois a gente vai reforçar esse sombra todinho aqui. Quando é dobra de pano assim, a gente tem que ir diferenciando um lado do outro. Esse lado desse, esse desse, para depois a gente vir fazendo as sombras e os brilhos e destacar aqui ele. No começo ele não vai dar muito efeito mesmo não, porque a gente só está colocando camadas. Essa aqui tem um pouco de brilho ali, que eu posso colocar um pouco mais de grafite também. Vocês vão reparando aí pela referência, tá, gente? Mas não precisa escurecer com HB muito não, porque ele é um lápis claro, então ele não precisa a gente ficar apertando ele muito não, tá? A gente vai apertar depois com os outros lápis. O 4B sim, a gente pode apertar mais um pouco. Passa o papel para suavizar. Agora a gente já vai vir com B, escurecendo mais umas partes agora. A gente tem que, esse processo é demorado, porque a gente vai fazendo camadas por camadas, tá? Eu vou vir escurecendo alguns pontos e passando esse fuminho.
Como é feito de pano aqui assim, os lápis não podem estar com a ponta afiada, todos eles, porque aqui é só, ele é um efeito de pano, não tem muita marca, uns rabiscos, né? Textura forte, mas é só sombreado mesmo. Então olha só como é que ele tem que ser bem esfumaçado para dar o efeito. Eu vou ficar sempre com o esfuminho na mão aqui agora, que eu vou passando e vou esfumaçando com esfuminho. A gente vai fazendo a sombra sempre perto do brilho. Escurece perto do brilho, que ele vai realçar ali o brilho ali. Sempre quando a gente escurece um ponto, o brilho realça mais também. Ó. Se eu escurecer aqui perto do brilho, ele já vai realçando. Fora que ainda a gente vai passar caneta borracha ali ainda. Dobras de pano sempre a gente tem que fazer por camadas, escurecendo aos poucos, para não ficar muito marcado. Porque senão depois a gente acaba matando o desenho. Vou escurecendo em volta do brilho aqui. Os brilhos eu deixo sempre para a última parte. Não é todos os desenhos que faz isso não, tem uns que já vem fazendo e dando brilho já. Eu gosto de deixar sempre por último. Repara que você vem reforçando a sombra, já vai aumentando os brilhos ali, tá vendo? Sempre com muita paciência, tá, gente? Vão querer correr, acabar rápido, não. Um desenho desse aqui, em média, 3 horas para fazer. Continuando aqui com o B, vou reforçando essas sombras que eu já fiz lá em cima, fiz aqui. É só isso, gente, só vai reforçando algumas sombras aqui. Porque quando a gente vai reforçando aqui, e aqui já está claro, o nosso degradê vai aumentando o brilho dele. É só isso que a gente está fazendo por enquanto. Com o B no desenho todinho. Depois a gente já vai vir com 4B direto, já escurecendo alguns pontos. Depois que a gente escurecer todos os pontos, aí a gente já vai vir fazendo acabamento. Essa parte aqui não tem segredo não, é só aumentar mesmo a sombra aqui.
Agora eu já vou vir com 4B, vou reforçar bem os lugares que eu sei que está com muita sombra. Vocês vão olhando aí na referência e vão fazendo também. Vou reforçar bem aqui, ó, todos os pontos. Isso aqui não tem segredo, é só preencher mesmo. Só tomar cuidado para não sair da marca ali que a gente já fez, dos contornos aqui, ó. Só isso. Só preencher mesmo, todo bem escuro. Aqui é só fazer certinho aqui, ó, o contorno. Se sair um pouquinho fora, depois a gente apaga ali e deixa certinho. Aqui não tem segredo não, só isso mesmo. Tem que apertar mais o lápis para ficar bem escuro, tá? Não deixa clarinho não. Finalizando aqui agora, eu já vou vir com o pincel e vou passar o pincel aqui para dar uma impregnada nesse grafite, escurecer também mais. Ó. E deixa o preto mais escuro. Porque os poros do papel aqui, às vezes com o lápis a gente não chega nele. Aí com o pincel a gente deixa bem escurão. Então agora a gente vai continuar aqui, só que eu vou fazer com a lapiseira 07, com grafite 2B. Já vou começar a fazer alguns pontos aqui, ó. Eles escuros, só que ele não é tão escuro igual aqui, ó. Então ele tem que dar um contraste ali. A lapiseira 07, tá? Vou ficar com o esfuminho já na mão aqui, que eu já vou trabalhando com os dois juntos, ó. Que eu vou passando, fazendo um movimento bem curtinho. Essa passagem aqui tem que ser suave, ó, não pode ser marcada. Esse trabalho eu vou fazer no desenho quase todo, ó. Escurecer alguns pontos e passar o esfuminho. Essa parte aqui, ó, com a lapiseira 05 com grafite 4B, já vou deixar essa passagem bem marcada. A gente vai fazendo sombras e brilhos, diferenciando uma parte da outra. Eu tenho que separar essa parte dessa, então tem sombra ou brilho para separar. Às vezes você não tiver a lapiseira com 07, você pode usar o lápis 2B normal, tá? Continuo com a 05, tá? Porque aqui tem que ser bem escuro e bem marcado. Agora com a 07 com grafite 2B, já vou fazer esse ponto aqui, ó. Porque aqui já não pode ser tão marcado.
É um pouco mais clarinho. Quebrar um pouco as marcas aqui. Eu estou mesclando a 0,7 com a 0,5 aqui. Porque essa parte de baixo ela tem que ser um pouco mais clara. Eu vou mesclando um grafite mais escuro com mais claro. Nos pontos de muita sombra tem que ser um grafite mais escuro. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. E vou alisando com a espuminha. A 0,5 eu dou uma escurecida nesse canto, porque tem muita sombra aqui no cantinho. Vou continuando aqui, ó, passando a lapiseira 0,7, fazendo mais sombras. Eu vou só reforçando onde eu já fiz, não tem segredo não, só estou reforçando mesmo. Você lembra que eu falei que quando você escurece um ponto, a luz aumenta mais? Então a gente vai fazendo isso. Estou reforçando os pontos aqui. E vou passando esfuminho para deixar bem suave a passagem de tom. Essa parte de dentro aqui, ó, ela recebe mais sombra. Então ela tem que ser mais escura. E depois vai suavizando para cima. Aqui tem que ser bem marcado. Aí a gente aperta mais, tá? Por isso que a gente tem que dividir em camadas e ir aumentando as tonalidades aos poucos, porque aí a gente consegue fazer esses efeitos. Essa parte aqui, ó, é bem escura. Eu deixei claro porque eu já ia vir com escuro direto mesmo, tá? Não fiz, aqui eu não fiz camadas não, não precisava não. É igual aqui, ó. Tem lugar que você não precisa ficar fazendo camada, porque você sabe que já é bem escuro. Vai suavizando. Repara que a gente vai fazendo várias texturas, várias marcas, sem deixar contorno. A gente tem que esquecer essa palavra contorno, é igual desenho artístico, tá? Quem faz realismo não pode ficar preso a contorno, não. E sempre com a referência do lado, tá, gente? Porque a gente vai sempre baseando nela. A gente não vai fazendo sozinho. O realismo é a base de alguma foto, alguma referência que a gente está usando. Vou deixar bem suave aqui.
Nosso trabalho é esse, fazendo textura, aumentando as sombras, aumentando os brilhos, tudo aos poucos. Vou pegar o HB e vou reforçar essa linha aqui, ó. Essa linha é mais marcada mesmo um pouquinho. Agora a gente já pode começar a vir dando os brilhos. E se tiver algum lugar que a gente precisa escurecer, a gente vai vir escurecendo também algum pedaço que a gente às vezes esqueceu. Porque a gente nunca dá o desenho como terminado. A gente volta, retoca uma parte, aumenta o brilho em outras. Agora já vou vir com a caneta borracha, fazendo alguns brilhos aqui. Eu vou vir com a 3.8 e vou vir por enquanto, com a 3.8 e o lápis borracha. Vou deixar bem marcado aqui, ó. Que agora o que vai fazer a diferença é esses brilhos aqui, tá? Depois eu vou escurecer mais um pouco aqui, então depois eu volto ali, porque eu vi que eu vou precisar de escurecer ali. Essa parte aqui, já vou usar a caneta, o lápis borracha e o limpa-tipo. O lápis borracha eu consigo dar brilho sem ficar marcando. Consigo fazer textura também. Aí depois eu posso vir e reforçar com limpa-tipo. O limpa-tipo eu faço uma pontinha e vou passando ela. Alguns lugares que eu quero dar só uma clareada e não pode ficar marcado. Então eu só encosto ela, bem levinho. Porque eu só quero brilho aqui, eu não quero que fica marcado, igual ficou aqui assim. Posso puxando um pouquinho. Aqui eu já vou fazendo batidinhas. Só para ficar algumas manchas brancas, ó. Aqui eu já puxo um pouquinho. Eu vou vendo onde eu precisar fazer uma mancha mais aberta, eu vou dando umas batidinhas. Se eu ver que eu preciso dar uma puxadinha assim, ó, que tá mais marcado um pouco, aí eu vou e puxo um pouquinho. Igual aqui, ó, tem que puxar aqui um pouquinho. Bem levinho, bem sutil. Aqui eu já vou fazer com lápis borracha para poder ficar eu ir no lugar certinho que eu quero.
eu consigo abrir um pouco, ó, fazendo um esfumaçado maior. Fazendo uma texturazinha. Se eu apertar, eu já consigo um efeito mais claro. Eu coloquei mais grafite aqui, agora eu vou realçar mais o brilho aqui, ó. Vou passar só o cantinho aqui com a caneta borracha, apertar mais um pouquinho para realçar bem ali. A gente, de acordo com a gente vai vendo que a gente precisa escurecer, a gente escurece, igual aqui eu só coloquei mais grafite ali. Coloquei com HB e B. Vou aumentar o brilho aqui. Se a gente passar muita borracha, faz igual eu fiz agora. Passa papel de novo. Ou esfuminho. Pode ficar muito exagerado. Aqui só um pouquinho a mais de brilho aqui, ó. E às vezes a gente passa demais, gente. Sem querer, a gente exagera. Então, pessoal, a gente está finalizando aqui o desenho. Resumindo, a gente vai fazendo por camadas, depois escurece bem os pontos, ó. Esses cantinhos você pode reforçar bem com 4B, tá? Reforça os cantos todos com 4B. Faz tudo bem apertado aqui assim, ó. Isso aqui já pode apertar bem o lápis. Faz o degradê. E depois vem fazendo os brilhos. Isso é um resumo que eu estou passando aqui para vocês de que a gente aprendeu. Agora, se tiver dúvida, volta o vídeo. E de tudo eu esqueci de falar alguma coisa, pode mandar mensagem para mim. Beleza? Então basicamente é isso aí. Até o próximo vídeo.